O que é design? Quando eu comecei na faculdade, uma das primeiras perguntas, uma das primeiras atividades que eu tive que fazer foi justamente explicar isso daí. E isso parece até uma atividade meio tonta, porque tá todo mundo fazendo faculdade de design. Como assim você não consegue explicar o que é design? E por incrível que pareça, não. Teve até gente que escreveu design errado. Eu acho que isso é uma coisa que costuma acontecer com outros cursos também, da pessoa entrar lá meio sem saber exatamente o que é, mas eu acho que isso é mais comum com design. É um curso muito abrangente, né? Nós trabalhamos com muitas coisas relacionadas com várias outras áreas, inclusive se você gosta de uma área específica, você pode se especializar nisso. Então o design ele meio que fica flutuando nisso daí, ele fica variando entre uma coisa e outra. E saber o que você está falando, o que você está fazendo é uma coisa muito importante para qualquer área que você for trabalhar. Isso daí não é só para design, isso vale para muita coisa. Mas no fim das contas eu tô aqui fazendo um monte de vídeo pro YouTube falando sobre dicas, falando sobre teorias sobre o design, e no fim eu não expliquei o que é design. Então, afinal, o que é design? Bom, eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo. Eu vou começar explicando que eu sou designer formado pela Unesp. Eu sou formado em design com habilitação em design gráfico e agora eu tô terminando a minha habilitação em design de produto também pela Unesp. Tudo que eu fiz de design nessa área acadêmica foi na Unesp. Outra coisa que eu preciso dizer é que esse vídeo aqui não é sobre o conceito do dicionário. Não é tipo, o que é design? Aí tá lá no dicionário. Não, não é isso. Até porque se você quisesse uma explicação assim de dicionário, você pesquisava no Google ou pesquisava no próprio dicionário, né? Esse vídeo aqui tem um pouquinho mais a ver com a vivência de trabalhar com design, a vivência de estudar design e entender como que isso funciona e saber onde ele se coloca dentro da nossa sociedade como um todo. O design ele é uma coisa muito presente na maior parte dos produtos, na maior parte das coisas que você vê tem design. Isso daí é uma coisa meio todo mundo tem essa consciência, essa ideia de que design é uma coisa presente em muitas coisas, mas as pessoas ficam meio com essa névoa de design. Isso daí tem um design muito legal e daí você fica meio a roupa do rei. Tipo assim, aquela roupa lá que foi fiada com esse fio que é invisível, que só quem é muito inteligente consegue ver. Então todo mundo fala, nossa, design, e no fim quase ninguém entende exatamente como funciona isso daí. O que o design realmente pensa sobre algo, né? Quando a gente tá falando de design, a gente tá falando sobre aplicar uma técnica em cima de um produto. Esse produto pode ser tanto visual, gráfico, pode ser um produto físico de verdade, pode ser uma ideia que você tá querendo passar através de uma roupa, por exemplo. Então o design ele vai se expandindo para várias coisas. Eu já vou começar dizendo que design não é fazer post para Instagram e ficar fazendo pôster para cantor sertanejo. Você pode fazer isso, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro fazendo isso, mas não é isso. É tipo você falar, engenharia aeroespacial é fazer aviãozinho de papel. Não, não é. Você pode até fazer, mas não é só isso. Ele vai muito mais além. É uma coisa que você tem que pensar de um jeito muito mais abrangente, digamos assim. Só que se eu ficar explicando desse jeito, você também não vai conseguir entender, porque eu vou ficar falando, não, que design é muita coisa, não sei o que. Então eu separei em alguns tópicos para explicar sobre o design, os pontos principais que eu considero. Eu deixei pro final o ponto que eu acho mais importante, na minha opinião, é lógico, mas que com certeza tem outros designers por aí que também vão achar que o design, aquele ponto específico ali do design é tão importante que ele consegue passar por cima de alguns outros. Só que não pula ainda não, porque os outros pontos também são importantes, tá? Eles também são informações valiosas que se você perder, você não vai entender muito bem o final. Vou começar aqui com um mais clássico, que a gente quase sempre escuta quando pergunta o que é design e a pessoa vai responder isso daí, ela vai inflar o peito. A resposta que eu dava quando eu entrei na faculdade, que é solucionar problemas. Design é resolver problema. Como assim resolver problema? Quando a gente está pensando do ponto de vista comercial, quando você é um designer e um cliente vem te procurar, ele vem pedir alguma coisa. E se ele está pedindo algo é porque ele quer gerar um retorno, ele quer gerar um resultado. Então quando você está trabalhando com design, você não vai só produzir por produzir. É diferente da arte, por exemplo. Tem gente que confunde design com arte, tem gente que fala que design não é arte, e design não é arte. Ele pode ser, mas eu já vou explicar isso mais pra frente. Vamos voltar aqui agora no ponto sobre resolver problemas. Quando o cliente chega, ele fala, o meu site ele está alcançando poucas pessoas. É um problema. O design ele vai criar uma solução baseada em técnicas que você vai utilizar como informação para você desenvolver algo que atraia mais pessoas, por exemplo. No caso do site, você vai trabalhar com UX design, que é design de experiência, design de interface, né? Que é justamente aquele ponto-chave, é o ponto de contato. Quando você está trabalhando com um produto, tem vários pontos de contato e alguns são mais diretos, outros menos. Por exemplo, quando eu estou vendo um filme
filme e o personagem tá tomando Coca-Cola. É um ponto de contato. É um ponto onde eu vou ver a marca ali, mas é uma coisa menos consciente. Você vai pensar, que vontade de tomar uma Coca-Cola depois, só que você não vai saber por quê. Nesse caso, o design não, ele é um pouco mais direto quando a gente tá falando da experiência de usuário. Porque é o que? É justamente a relação que a pessoa vai ter na hora que ela acessar um site, por exemplo, a experiência que ela vai ter, tá no nome já, com o site em si. Então, o que ela vai entender daquele site? O que ele vai induzir aquela pessoa a fazer? E a gente faz isso, a gente induz as pessoas a tomarem decisões. Mas só para fechar aqui essa questão das soluções de problemas, então, no geral, o design ele fica meio resumido a isso muitas vezes, mas ele é mais abrangente do que isso. Então, o designer, ele resolve problemas. Às vezes a pessoa nem chega com um problema tão aparente assim, às vezes ela fala, eu queria que ficasse mais bonito. Ela não tá falando que tem um problema na marca dela, ela tá falando que ela quer algo a mais. Só que se ela quer algo a mais, logo então ela tem algo a menos, ou seja, ela não acha a marca dela atraente o bastante. E o design ele vai desenvolver, ou vai fazer um redesign, ou vai criar uma identidade visual nova para deixar mais atraente, assim, do ponto de vista mercadológico, né? Isso daí influencia muito na técnica, que é justamente o segundo ponto que eu vou falar. Lembra que eu comentei que design não é arte? Bom, design não é arte mesmo, só que ele pode ser. O que diferencia um pouco o design da arte? Aquela coisa lá que eu já falei, que é justamente o design ele não ser feito por ele mesmo. Você não vai acordar um dia e vai levantar e vai falar, não, eu vou desenhar aqui uma landing page de um site aleatório. Não, você faz isso por algum motivo. Você vai fazer ou porque você quer aumentar o seu portfólio, ou porque você quer atender o objetivo de algum cliente. Então, normalmente tem algum objetivo. Mas você pode desenvolver um design que tenha um objetivo, ou seja, que tenha uma função e que também seja arte. Isso daí vai depender da técnica que você vai utilizar e esse é o ponto mais importante, a técnica. Quando você está trabalhando com técnica em design, você está trabalhando com uma ciência. Design, apesar de ser das áreas de humanas e muita gente achar que humanas não é ciências, é opinião, eu acho que humanas não é isso. É ciências humanas o nome, então é ciência também, né? E muita gente nem sabe que design é uma ciência humana também, né? Quando a gente tá falando, às vezes a pessoa não relaciona, mas é sim. E como assim é uma ciência que leva a técnica? Quando você tá desenvolvendo um projeto em design, você vai ter técnicas ali que você vai encontrar, que você vai pensar, que você vai utilizar, inclusive eu já falei sobre algumas delas aqui. Nesse vídeo aqui eu falo bastante sobre a técnica do briefing, por exemplo, e são técnicas que você vai utilizar justamente para você poder trabalhar com aquela ideia do seu cliente. Porque o cliente ele imagina, ele tem ideias, ele tem objetivos, ele tem desejos, e ele vai chegar e vai jogar tudo isso para você. Você vai precisar organizar aquilo lá numa técnica. O briefing é um dos exemplos. Você pode montar um moodboard, moodboard não, né? Vamos falar em português? Pode montar um painel semântico, você pode montar um monte de coisa que vai ser justamente para apresentar essa ideia do cliente para ele mesmo. Como assim? O cliente chegou, falou um monte de coisa que ele não consegue visualizar às vezes, e falou, não, que eu quero assim, meio parecido com aquilo, não sei o que, e daí você chega e coloca aquilo tudo num painel semântico, vai pesquisando as imagens, vai colocando algumas influências que tem no seu estilo como designer, e a hora que o cliente vê, ele vai visualizar o que é que ele estava falando, e daí isso daí pode gerar alguns problemas, por exemplo, o cliente não gostar e você ter que fazer tudo de novo. Acontece. Para montar um briefing, você vai precisar fazer pesquisa de mercado, pesquisa com o usuário, pesquisas com relação ao histórico da própria marca, por exemplo, os produtos que já existem, os produtos que deixaram de existir da marca. Então você consegue entender que o design ele tem uma parte científica por trás, uma parte muito técnica. Inclusive, quando eu desenvolvi o meu TCC, eu ainda preciso fazer um vídeo para falar sobre esse TCC, que foi uma identidade visual. Eu acabei de pegar aqui o caderninho dela para mostrar para vocês. E é uma identidade visual que tem um monte de questão técnica aqui da identidade visual em si, né? Tem vários exemplos. Eu ainda vou fazer um vídeo específico só sobre esse projeto, mas eu vou usar ele como exemplo para falar sobre a questão da técnica, mais para a parte de aplicação do design agora, vamos falar? Isso aqui é um manual de identidade visual, né? Que eu produzi justamente para o meu cliente poder utilizar ela do jeito certo, do jeito que ela foi planejada para ser utilizada. Ou seja, só aí você já percebeu, o design é planejado, você pensa, você toma uma decisão a partir de uma ideia, só que você vai também transformar essa decisão numa função, que é aquela frasezinha que bastante gente fala, que é a forma segue a função, que é justamente uma frase bem importante no ramo do design, que é o quê? A função do objeto, do produto, do design que você está desenvolvendo é mais importante do que a estética dele. Por exemplo, uma forma ergonômica, você vai ter um mouse todo diferentão, que ele é ergonômico, e um mouse normalzinho que não é ergonômico, por exemplo. Então você vai conseguir ter noção dessas coisas daí a partir do estudo do design, e você vai entender que o design ele não é só isso. E agora eu já
vou aproveitar que eu dei esse gancho de ergonomia para falar de outro ponto do design. A gente já falou aqui da solução de problemas e da técnica. Agora vamos falar de uma coisa que junta os dois, que é a ergonomia. A ergonomia do design é uma coisa que é da área da saúde, por exemplo. Você vai trabalhar com design, você vai desenvolver, por exemplo, aqui na Unesp tem uma área de pesquisa em ergonomia muito forte, muito importante. Tem muita gente que pesquisa isso. E direto, se você for estudante da Unesp, você pode encontrar alguém fazendo um teste de algum produto de ergonomia. Por exemplo, eu já fiz teste até de tala para tendinite, por exemplo. Então, quando a gente está falando de ergonomia, a gente está falando da questão da saúde. Olha só como o design ele é abrangente, né? Ele está indo para uma área que não tem, você não imagina. Quando você fala design, você imagina uma pessoa lá trabalhando no computador, fazendo uma imagem gráfica, produzindo algo gráfico para ser empenhado. E agora a gente está falando de ergonomia, de saúde, de bem-estar. E ergonomia não se resume às coisas que você aos produtos 3D que você interage na vida. Por exemplo, o cabo de uma ferramenta, a forma de uma tala para o braço, como eu dei o exemplo agora. Por exemplo, quando você está desenvolvendo um site, você tem que pensar na ergonomia daquele site. E agora que a gente está falando um pouco mais disso daí, isso também entra lá na solução de problemas e também entra lá no design de experiência de usuário. Por exemplo, você está desenvolvendo um site, você quer atingir todo o público possível. Então você vai escolher duas cores de alto contraste. Por quê? Porque uma pessoa com baixa visão, ela precisa ter um contraste mais forte para ela conseguir enxergar. Isso é ergonomia. Isso daí também melhora para uma pessoa comum que está vendo, facilita. Sabe quando você não tem que ficar forçando a vista? Por exemplo, uma coisa que eu descobri na faculdade, achei muito legal, que é o tamanho da linha escrita, o tamanho do texto, né? O comprimento. Quantas letras tem numa linha, a distância entre uma linha e outra, isso tudo aí é muito importante para ergonomia, para você ter uma leitura muito boa. E agora a gente também já entrou numa questão de inclusão. Quando a gente está trabalhando com design, você tem que pensar também se o seu design ele é inclusivo, se todas as pessoas vão conseguir utilizar ele. Então o design também é isso, também é inclusão, também é diversidade. Quando você está pensando, por exemplo, eu vou fazer um filme, eu vou fazer um design de figurino aqui, e um filme sobre a África. E daí você faz um design de figurino baseado no design francês de 1930. Tá desenvolvendo um filme sobre um lugar, um design de outro lugar. Então aí você não tá nem falando da inclusão, você tá falando da representação dessas pessoas. O filme se passa na África, tem que ter um design que seja próximo do design de moda, de figurino, né? Que as pessoas se vestem lá na África. Na África, né, também tô generalizando um continente inteiro, né? Vamos pegar um país específico. Vamos pegar, sei lá, Angola. As pessoas se vestem de um jeito em Angola que com certeza deve ser diferente do jeito que elas se vestem na África do Sul. Assim como aqui no Brasil, né? E no Brasil, que é um país só, a gente já também tem várias diversificações nessa questão. Então, quando você está fazendo um design de figurino, por exemplo, tem que pensar nisso. Quando você está fazendo um design de um produto, você tem que pensar nessas questões. Que público você quer alcançar? Que questões você quer representar a partir desse produto? Eu vejo muita gente falando sobre cultura woke, não sei o quê. Quando eles falam de cultura woke, eles estão falando de representatividade. Só que tudo que você produz é representativo. A questão é, hoje a gente vive num mundo que está um pouco melhor, mas ainda assim a maior parte das coisas que nós produzimos representam um padrão específico que é hegemônico em relação aos outros. E então, quando você desenvolve alguma representatividade de outros grupos, é muito perceptível. Por quê? Porque a gente já está acostumado a ir lá no cinema e ver o Tom Cruise correndo como um super-herói lá, e é isso, entendeu? Então você tem que pensar isso também. O seu design, ele é representativo, sempre que você desenvolve algo. Então o design também é representação. Antes da gente ir pro ponto final desse vídeo aqui, que é o ponto que eu considero mais importante, é lógico, é minha opinião, mas eu tenho certeza que outras pessoas têm essa opinião também. Eu vou pedir pra você descer a tela aí um pouquinho e curtir o vídeo, sabe? É tão rápido pra você. Isso ajuda muito o meu canal, ajuda muito a espalhar esse vídeo pra outras pessoas. E também já aproveita que você tá aí e se inscreve no canal. Eu falo bastante sobre design, falo sobre teoria, falo sobre software, falo sobre prática em si, né? Eu trabalho com design, então eu vou trazer um pouco dessa minha vivência. Então agora eu vou falar que pra mim design é comunicação. Design, ele é uma área da comunicação, inclusive se você falar com as pessoas, elas vão entender isso, mas parece que esse é um ponto tão importante, mas tão importante, só que tão esquecido. As pessoas esquecem que design é comunicação. Praticamente tudo que você faz é para comunicar algo. Então, quando você tá falando alguma coisa, logicamente você tá comunicando alguma coisa, mas, por exemplo, quando você tá fazendo uma careta, você também tá comunicando algo. Você consegue perceber que a comunicação, ela rompe a barreira da fala e da escrita e ela vai pros trejeitos, pras escolhas estéticas. Eu vou dar uma notícia de que nasceu o primeiro bebê do ano, né? Todo ano sempre tem essa notícia que é a primeira criança a nascer em 2026, por exemplo, que vai ser o próximo. Se eu pegar essa notícia
notícia e decidir que eu vou colocar uma estética com tipografia gótica, letras compridas, pontudas, vou colocar uma imagem vermelha, forte, vou colocar uma fonte com letras grandes, por exemplo. Cara, eu vou passar uma mensagem bem esquisita, né? Como assim? O primeiro bebê... Eu vou estar gritando na cara da pessoa, o primeiro bebê nasceu. E eu vou estar gritando com raiva, né? Porque a tipografia gótica, ela tem algumas pontas, ela tem um desenho assim que não passa um ar de aconchego, vamos dizer assim. Então eu vou dar a notícia do primeiro bebê do ano desse jeito, eu vou passar uma comunicação no texto e outra na estética. E eu tô falando que esse é um ponto tão importante, tão menosprezado, porque eu vejo muito designer por aí que, por exemplo, se atenta muito às técnicas específicas dos softwares, por exemplo. Como fazer isso no Photoshop, como fazer isso no Illustrator. Eu não tô falando que isso é errado. Você estudar esses softwares e você aprender a desenvolver suas ideias nesses softwares. Mas é para isso que eles servem, para desenvolver suas ideias. Não tem como você criar um design sem você ter uma ideia. E a ideia do design normalmente vai ser comunicação. E tudo que você faz, ele comunica algo. Até se você tentar não comunicar nada, você já vai estar comunicando alguma coisa. Então eu vejo por aí várias pessoas que ficam lá estudando anos como fazer isso no Photoshop, faz curso, faz... E no fim, a hora que ela faz o projeto, tem um monte de coisa brilhante, um monte de coisa bonita na tela, só que o conteúdo em si não comunica muita coisa. Pra mim, a comunicação é o ponto mais importante. E o quanto você comunica, o quanto você precisa pra comunicar algo. Ou seja, você vai comunicar alguma coisa, você precisa colocar um monte de textão lá, você vai fazer um pôster de um filme, daí você coloca um textão. Não, esse personagem, ele faz isso, e aquilo, e acontece isso, e eles desenvolvem isso, e faz isso. Cara, não tá certo. Você tá colocando muita informação, porque você não consegue passar essa história, comunicar essa história de outra maneira. Então, pra mim, o melhor design é aquele que comunica muito com pouco. Eu não tô falando de minimalismo. Eu gosto de minimalismo, eu gosto bastante de maximalismo também, que é a vertente contrária, mas eu não tô falando especificamente sobre essas vertentes em si. Eu tô querendo dizer que, por exemplo, se você consegue contar aquela história com menos elementos, então você pode diminuir a quantidade de elementos e talvez contar uma história maior. Então você insere outros elementos para contar um ponto a mais, entende? E sim uma comunicação um pouco menos óbvia, menos na cara, mas que ela comunica do mesmo jeito. Terminando o vídeo. Comprei um MM de pipoca. Bom, então se a pessoa consegue comunicar isso de um jeito um pouco mais sutil, vai ficar um pôster melhor. Quanto mais comunicativo uma peça de design é, melhor ela vai ser do ponto de vista técnico. Pra mim é o design. Bom, se você tem uma opinião diferente sobre o que é o design em si, comenta aqui, não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar e não esquece de se inscrever no canal também, caso você goste de design. E se você discorda de tudo que eu falei, comenta aqui e me explica por que você discorda ou por que você concorda. Então é isso. Bom, eu sou o Codelo, sou o designer e fui!